Reenquadrado de Banana Fish, volumes 5 a 8. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou o Estranho e estou novamente acompanhado por Alice, o Judeu Ateu e a Nath. Exatamente o nosso time de Banana Fish. Correto. O time que fala sobre estupro ou mangá. Ô, louco. Ô, louco. Caraca, já começou com o pé na porta, caraca. Exato. Tipo, ouvinte mó de boa no carro aí. Ah, nossa, eu vou aproveitar e escutar esse podcast que eu gosto tanto, é super de boa. Vamos falar de estupro aí? Nossa, calma, cara. Estupro, assassinato, gente correndo de trem. Pois é, drogas. Quem está chegando aqui aleatoriamente, nós falamos no Reenquadrado sobre um mangá, volumes sequenciais de mangás, e então estamos no segundo programa de Banana Fish. Se você não leu esses volumes, mas quiser ouvir esse podcast, você leia e volte do primeiro programa e depois para este daqui. Daqui Exato. em diante falaremos spoilers do volume 5 até o volume 8. Beleza, eu já comecei com o pé na porta, porque realmente a gente terminou o último programa, se vocês se recordam bem. Sim. A gente terminou temendo pelo pior, e o pior veio. E eu lembro que a Nath terminou o último programa comentando de que ainda tem muita coisa pra piorar. Pois é, exatamente. Não chegou nem perto. Mal sabia eu quanto pior ia piorar, a verdade é essa. Calma, gente, são 19 volumes. A gente tá ainda tem muita chance de piorar ainda. Não vai faltar oportunidade para piorar. Com certeza. Bom, a gente estava no momento em que Ash e Turminha estavam na casa de um dos cientistas ali envolvidos com o segredo do Banana Fish e com o entre aspas, filho adotado que a gente descobriu, na verdade, ser um espião, né? Um infiltrado ali da máfia chinesa. Sim. E todo esse imbróglio resultou em a Jéssica estuprada, o Eiji é sequestrado para posteriormente ser estuprado, e o Shorter trai os amigos, e é isso aí. Exato. Bom, continuar aqui a conversa, então, basicamente, de onde a gente parou do último podcast, foi de fato meio decepcionante, é a melhor palavra, mas eu fiquei meio, que pena que, tipo, o mangá deu esse desfecho pra essa personagem da Jéssica, que ela é tão carismática, eu amei tanto ela. Uhum. Mas é bom, é a vida, né? Tipo... Mas ao mesmo tempo ele não, assim como em todos os outros casos, inclusive, ele não sensacionalizou o estupro, não deu uma glorificada. Ele falou, aconteceu porque essa galera é escrota mesmo, mas vamos seguir adiante aí. O bom é que não mostra nenhuma cena explícita, né, da situação. A gente sabe o que aconteceu porque o personagem fala, mas é isso. Também. Tanto que eu não lembrava que a Jéssica tinha sido estuprada na época. Porque no anime não aparece e no mangá também não aparece. Só você lendo pra saber. Bom, se a justiça divina, pelo menos o cara morreu mais pra frente. Uma justiça poética, né? Não resolve nada, mas ao menos isso. Mas eu acho que é importante citar isso daí de que, o Judeu falou, né? Infelizmente seguiu por esse caminho, mas é que eu acho que estupro em obra é sempre um assunto polêmico, né? Tipo, a gente precisa disso pra desenvolver personagem, pra quebrar um personagem de verdade, não existe outras formas de se fazer, ainda mais no caso da Jéssica, que serviu mais pra quebrar outro personagem e não ela, servindo como ferramenta. É sempre discutível e eu acho que é uma linha tênue pra entender se não ultrapassou a linha do desnecessário. Mas eu acho que o fato de ter sido não sensacionalizado, não trazido ao holofote, não repetido e não mostrado, como a Nath citou, eu acho que pelo menos se resolveu fazer isso, pelo menos fez de uma maneira menos ofensiva. Uhum. E uma coisa que eu acabei pensando ainda mais nesses volumes é que, não sei se é um mérito ou alguma coisa, mas estupro não é algo que ocorre só para personagens mulheres nesse mangá, no final das contas, né? Eu não sei se... Diminui um pouco o problema.
se essa equidade de gênero é boa, né? Ela tipo, é algo a ser conquistado ou não. Mas o que é de César a César, provavelmente personagens homens foram mais estuprados do que mulheres até agora nesse mangá. Achei algo a ser comentado, já que o assunto é esse. Pelo menos até agora, né? Uhum. É que eu acho que não vai mudar muito, dado o equilíbrio de personagens femininas e masculinas dessa história. Tem isso. Tem muito mais homens, e a maioria dos personagens masculinos que são estuprados são aqueles que parecem com meninas. Já eles são todos bonitinhos, são todos novos, são todos magrinhos, tem todo um estereótipo. A gente nem entrou no mérito de estupro de adolescente / criança, né? Bom, é algo tão pequeno do mangá, isso que nem acho que vale a pena ficar vendendo tanto. Que nem ele só é constante, infelizmente. Mas um comentário rápido dessa passagem do sequestro, esse bullshit aí da acupuntura que desmaia a pessoa. Pelo amor de Deus, né? Você vai lá, né? Anos 80, eu acho que a galera acreditava, mas o cara deu 2 toquezinhos no maluco, o maluco perdeu a audição e o... quer saber? Eu tava disposto a comprar essa bullshit da acupuntura se ela só, tipo, ok, você desmaiou, tá ok? Mas aí, quando ela chegou lá no cara e falou, agora você perdeu o senso de visão, agora você perdeu o senso de audição. Eu me senti assistindo Cavaleiros tudo de novo, O cara controlava todas as coisas possíveis. O cara tá acordado, respirando, mas ele não consegue ver nem ouvir. Só faltava ele imaginando a Saori e surgir armadura de ouro ali. Nossa, mano. É praticamente o Shiryu esse cara aí. O pior de tudo é que, tipo, a história deu uma desculpa melhor nas drogas. Tipo, eu dei uma droga pro IB aqui e ele desmaiou. Você podia ter feito uma droga droga do estado vegetativo, sabe? Eu aceitaria muito mais a droga do estado vegetativo. Mas o cara é chinês, pô. Tinha que botar a cultura no chinês. O cara poderia ter feito o Ed só desmaiar também. Qual foi a diferença dessa... Tipo, não trouxe nada demais, tipo, dele... ok, agora ele só enxerga, agora ele só ouve, agora... Que é? Não acrescentou em nada pra história. Pior que não, né? Eu também acho. É que é só pra ele não ter acordado no trajeto, sei lá. Sei lá. Mas ele tava acordado o tempo todo, só que ele não tava vendo nem ouvindo, né? O Nossa, IB é horrível, inclusive, né, essa sensação. Tudo preto. Mas enfim, todo esse arco ele dá um gancho, e aí dali pra diante, né, tudo envolvendo o Yuchilung, que é esse chinês, ele começa a se relacionar ali com os irmãos, encontrar outros irmãos, fala um pouco do passado dele, e dá a entender que realmente a nossa desconfiança do programa anterior de que tem alguma coisa nesse chinês aí, mais simples do que um puro vilão. Eu acho que tá caminhando pra isso, né? Qual a impressão de vocês? A minha impressão já tá meio, né, que eu já sei o que acontece. A sua tá manchada. Não, mas você consegue lembrar o que você achava quando você leu esse personagem pela primeira vez? Então, eu também fiquei desconfiada pelo fato dele ser supostamente um filho adotivo do cara, só que ele é um bom ator, né? Das contas. Na minha cabeça, eu acho que por causa das cenas da opening, essas coisas, eu tinha a impressão que ele ia ser um cara muito mais maligno, sabe? Só que aí ele tem todo um background da família, né, que fica usando ele pra várias coisas. Eu achei que ele ia ser realmente, tipo, rival, super rival. Não ia ser mais o Arthur, ia ser esse cara, sabe? Era a minha impressão que eu tinha. E você, Alice? Não, de fato, eu acho interessante que ele é um personagem muito rico. Ele é um príncipe, né? Ele já tem um background com poder. Ele tem o dinheiro a favor dele. Ele é habilidoso com uma habilidade que ninguém sabe o que fazer contra, porque é uma pessoa ágil e que desmaia ou mata um ou outro à vontade. Ele é tipo um personagem meio sandbox, assim, né? E ele usa também da sexualidade e especialmente do nosso Al Pacino lá, que não é Al Pacino, mas do Al Capone, perdão. Então, eu tava pensando que é o Al Pacino, quem é o Al Pacino, né? Você tava aqui. Sempre confuso. Tá mais um Capone mesmo. Não, pode ser o Al Pacino, mas não tanto. Mas é o Golzini, que você tá... É o Golzini, sim. Ele ele se aproveita do quanto ele é uma pessoa desejada também pra conseguir poder. Aí ele
usa de táticas de que o Ash já fez. Uhum. Mais o background que ele tem, mais o dinheiro que ele tem também. Aí pra chegar num ponto em que ele liberta o Ash mais pra frente. Aí ele parece, sei lá, o Coringa. Ele chegou ali e zoou tudo depois, tipo... Eu definitivamente gostei muito desse personagem no final das contas. Tipo, nos volumes anteriores que eu tava lendo, sei lá, eu achei que ele vai entrar no bando do Ash eventualmente e aí vai ajudar eles. Mas ele acabou assumindo nesses 4 volumes que a gente leu agora um papel bem Coringa, principalmente porque a dinâmica do mangá mudou bastante também, né? Tipo, nesses 4 volumes, então quando eventualmente vira essa guerra de facções e tudo mais, e principalmente quando eles estão presos ali, ele tem todo esse papel que você, o que ele tá fazendo ali? Eu não sei exatamente, você não sabe em nenhum momento muito bem o que ele quer também, parece que ele tem ambições de controlar a família dele, mas você não sabe também direito, tem super relações complexas entre ele e os irmãos mais velhos deles ali, e aí tipo, eu acabei meio que me apaixonando por esse personagem, achei ele de fato complexo, e ele acabou assumindo meio que um dos grandes papéis desse mangá, tipo, ele acaba representando todo esse lado da máfia chinesa, achei divertidíssimo. Eu acho que o grande acréscimo que ele traz é essa incerteza de qual é o papel dele na história, né? Ele não é tipo um personagem certo ou errado, porque tem muitos papéis nessa história de que uma pessoa é certa e outra é errada, uma é boa e outra é mal, mas ele brinca um pouco com isso, ele desconstrói um pouco essa ideia. Ele meio que vem como uma terceira via, né? Tava tudo meio, ou você tá com o Golzine ou você tá com o Ash, e aí ele não tá com nenhum dos dois, ele tá no caminho dele. Eu acho que isso dá uma apimentada boa na história. Dá, com certeza. Sem dúvida. A parte que é importante agora é saber o que ele vai influenciar para os próximos personagens, né? Porque como ele não tá do lado de ninguém, ele pode fazer o que ele quiser. Tanto pro lado do Ash quanto pro lado do Golzine. Aí resta saber o que ele vai decidir. Não tá muito claro quais passos ele vai tomar pra atingir o objetivo dele, que é aparentemente se vingar dos irmãos ali. Esse é o objetivo dele, com certeza. Bom, dito isso, um personagem que acabou... Eu já tinha comentado no programa passado que eu amei ele, que é o Shorter, que é esse personagem tipo, que ele começou tão secundário e tipo, do nada ele acabou assumindo meio que esse papel quase principal na história no final dos últimos do volume 4 ali, e agora começa com ele quase carregando a história ali, meio que ficando do lado do Eiji e tudo mais. Mano, adoro Shorter, eu tava aqui Vixe, judeu, porra, que personagem. Frases que antecedem a desgraça. Exatamente. Exatamente. É a flag. Porque ele tava... realmente... Não, pode falar. Realmente o Shorter, ele tem essa... Na sequência desses acontecimentos, ele tem uma passagem pesadinha aí, né? Em Banana Fish. Né? Todo esse fato... A gente entender primeiro o propósito do Banana Fish, que eu achei meio qualquer coisa. Tipo, ok, serve como ferramenta de roteiro. Acho que interessa muito mais a dinâmica da droga Banana Fish com esse grupo de pessoas do que tudo que eles tentam plantar sobre dominação mundial, Guerra Fria, etc. Isso eu acho até meio chato mais pra frente. Esse é um bom negócio pra comentar. Vocês acham que... Porque eu também tive um pouquinho dessa reação de tipo, ok, é um negócio poderoso, mas tipo, acho meio overhyped também. Tipo, dominação mundial, porque você consegue mais ou menos, mas não exatamente controlar a pessoa por alguns momentos. A autora, pelo menos até agora, ela ainda falhou um pouco em convencer qual que é o verdadeiro poder e potencial do Banana Fish, apesar do que aconteceu com o Shorter. Tipo, você pensar isso em escala global, você pensar isso em questões de exércitos, dominação, coisa assim, é muito difícil você conseguir imaginar esse tipo de coisa. Ele soa muito mais numa escala menor, né? Tipo, ele é um perigo numa escala menor, ó. Tipo, entre essa galera, se alguém for drogado, ele se fode. Aí eu me preocupo. Algo que vai derrubar um bairro, vai derrubar uma gangue, sabe? Aí na hora que fala, isso aqui vão usar pra, sei lá, derrubar republiquetas na Ásia. Foda-se a republiqueta da Ásia. Inclusive... Fica a minha crítica nesse aspecto. Eu acho que o Banana Fish falha um pouco quando entra nesses pontos mais globais. Tipo, quando
coloca realmente política. Quando entrou nas partes de geopolítica e nos envolvimentos até com os Estados Unidos e a Casa Branca ali, eu fiquei... não me convenceu tão bem assim, não. Também fiquei meio... Tem um momento um pouquinho mais pra frente que acho que é o Lobo conversando com o Ash, que eles estão tendo aquela conversa fingindo que são pai e filho, mas estão deduzindo sobre as implicações, que em algum momento lá no meio eu falei, mas isso tá meio chato, né? Sei lá. Com certeza. Tipo, sei lá, vocês têm que resolver um monte de treta aí. E eles tentaram fazer um negócio meio tipo Code Geass, assim, de que o Ash via tudo como um jogo de xadrez, ele sabia de tudo, só que ficou meio chato. Essa parte... Ficou maçante, Essa parte ficou um pouquinho arrastada. Essas partes meio que geopolíticas e tudo mais me fez ver muita influência de Banana Fish em um mangá que eu adoro. Pra mim, eu coloco ele num top 10 meu, que é Eden, It's an Endless World. Nossa, eu vejo muita influência de Banana Fish nesse mangá. Só que, sei lá, tipo, a diferença de Eden é que quando ele toca nesses assuntos de geopolítica, é bom até demais. Tipo, o cara previu umas coisas que iam acontecer. É muito bom. Eden é bom demais, eu também gosto bastante. Aqui, tipo, fica meio... ok, né? Ok, tem o chefe de staff da Casa Branca, foda-se ele. Pessoalmente, eu vou falar que tipo, é um pouquinho arrastado essas partes, mas eu meio que acabei gostando, eu vou falar. Mais porque a dinâmica, a gente tá comentando um pouquinho mais pra frente agora, mas a gente volta, não tem problema. Eu acabei gostando bastante da dinâmica das gangues que ele acabou criando. Tipo, quando fala um pouquinho mais globalmente, a autora acaba pisando em ovos. Mas quando a dinâmica é mais pequena, vira uma política bem interessante entre tem as 4 gangues e tudo mais ali. Tipo, ela tava criando uma pequena geopolítica ali que tava me fascinando bastante. Qual era a interação entre as gangues e tudo mais, os chineses e os downtown e tudo mais. Eu concordo plenamente, né? A dinâmica de gangues, aí realmente, beleza, agora sim. Na hora que começou a aparecer negociações entre gangues, pra mim é tipo, não, isso aqui é anos 80 do jeito legal. Aquilo do cara entrar no meio do antro da gangue, falar com o líder, todo mundo respeitar. Mas a gente vai chegar lá porque a gente a gente tem um shorter pra lidar aqui. Eu acho que o assunto... A gente sabe o que acontece com o Shorter, né? Ele é drogado, transformado como num exemplo do que Banana Fish pode causar, né? Ele tentar matar o Wade por conta da influência e posteriormente acaba precisar ser morto pelo Ash. E aí, o que mais me entristece é que eu já fiquei triste aí. Mas eles não dão descanso nem na morte pro Shorter, sabe? Nossa, Eu tive a mesma experiência. Quando eu vi que ele foi enganado ali, que iam injetar o Banana Fish nele, eu não tava acreditando nos meus olhos. Claro, no menino Shorter não fez nada de errado. Ele não. Digo, ele até fez mais ou menos errado, porque quando terminou o 4º volume, eu pensei, ok, ele não vai deixar o outro chinês ali. Ai, como é que é o nome dele? Yuchilung. Ele não ia deixar ele meio que pegar o Age, ele vai lutar contra ele. Eu achei que isso que o roteiro ia seguir. Mas não, tipo, ele não quis completamente trair a família dele, mas ele queria proteger o Age mesmo assim, então ele encontrou meio que um meio termo, mas ele meio que traiu o Ash mesmo assim. Eu achei essa decisão muito interessante por parte da autora, de tipo, ok, ele meio que cagou ali também, né? Eu concordo plenamente. Um ponto que, inclusive esse ponto da morte dele é muito importante, né? Porque ele é um personagem muito persistente, era um personagem com muita personalidade e foi um dos poucos até agora que ela tomou a iniciativa de matar mesmo, né? Porque o que a gente mais viu nesses volumes aí foram matanças. Tipo, alguém com personalidade mesmo, de fato, especialmente pra mostrar o que é o perigo, o que é o Banana Fish, foi o Shorter. Tipo, você vê o Shorter agindo daquela forma maluca em cima do Age, tem um impacto mesmo, e você fica... o bagulho é meio louco mesmo. Então, sim. Eu também me surpreendi muito com a morte dele, porque o Skip já tinha sido morto nos primeiros volumes, então eu não estava esperando que uma morte próxima, assim, dos personagens principais iria acontecer tão rápido, mas aconteceu. Eu fiquei muito chocada na primeira vez que eu assisti, porque eu também gostava muito do Shorter. E aí eu fiquei pensando, mas como assim você matou o amiguinho? Não pode matar os amiguinhos.
E a autora... E a autora foi especialmente sacana, porque, tipo, depois que parece que o Shorter morre na primeira cena e, sei lá, ele tem uma bala meio que mais ou menos alocada no estômago ali, você tem aquela sua dúvida, né, de leitor de mangá, de tipo, ok, mas talvez ele tá vivo ainda. E aí quando tudo explode ali, as gangues invadem, e o Ash, ok, calma lá que eu ainda vou voltar pra pegar o Shorter, né? Eu tava muito pensando, por que a autora ia fazer isso se o cara não tá vivo ainda, né? Mas não, ela foi sacana, porque ela fez na maldade mesmo. Foi na maldade. Inclusive, isso daí levanta um bom tópico, né? Uma boa parte das mortes, dos assassinatos que a gente viu até agora são frios mesmo, tipo, pra retratar uma obra fria. Não tem aquele drama de, está morrendo nos meus braços, últimas palavras, não sei o quê. Ou coisas desse tipo. Você vê que o cara tá ali e morreu. E o próprio mangá coloca isso de uma forma um pouco mais desconstruída quando o Ash vê que ele só tá matando todo mundo de forma fria mesmo. Tipo, não tem ninguém morrendo nos braços ou coisa assim. O Shorter não é muita exceção também. Tipo, eu juro que eu tava esperando, o Shorter vai cair no braço, sei lá, do Age, e aí ele vai ver que o Shorter tá um pouco vivo e ele vai passar uma mensagem muito importante do que é o Banana Fish, sei lá. Não, ele tá morto, ele levou um tiro e morreu. Sim, pois é. Isso aqui é impactante. A gente teve uma morte, né, que foi essa do Rip no começo, que foi ok, apresentou um pouquinho ele e matou, mas o Shorter, ele tá apresentado desde essa mesma época, a gente viu ele avançando muito mais. E aí soma-se isso ao fato de que ele traiu, mas ele tava tentando consertar a traição, falando que ia proteger o Age, e aí ele falha nisso, porque pegam, tipo, o que ele falou que não ia acontecer com o Age, aconteceu com o Age, e ele é transformado, é manipulado, é morto e é dissecado, sabe? Tipo, foi fundo na representação da morte desse cara, né? É muito difícil obras usarem o impacto do corpo da pessoa depois de morta, né? Normalmente, tipo, morreu, o impacto é a morte. E ele deu essa segunda camada de não só matei, como a gente tá aqui dissecando ele e o Ash vai chegar na hora de ver o cérebro dele aberto, sabe? É um bom ponto mesmo. Esse foi o grande impacto mesmo, do Ash chegar ali e não ver só o cara morto, mas ver, tipo, completamente lobotomizado ali, né? O que resulta numa das melhores cenas de Banana Fish pra mim até agora, que é ele matando o cientista lá, implorando pela vida. Essa daí é boa. Ele só metralhando o cara e umas mais, 3 páginas em silêncio. E você vê o cara só, tipo, o cara pedindo perdão e não sei o que, tipo, não tem papo, não tem mais. Ele só atirou ali e a cena é em silêncio, tipo, não precisa de palavras pra expressar aquele momento, né? Tipo, e nem foi um tiro, né? Ele fez questão de atirar várias vezes, pra ter certeza que o cara morreu. Ainda tocou fogo. Quero esquecer tudo isso, não quero que ninguém ache o corpo dele, não quero que ninguém use meu amigo mais do que já foi usado e tal. Ele queria, né? Dar porque é uma cena que abria uma boa margem para aquele tipo de ideia de ele foi responsável por matar o meu irmão, ele foi responsável por não sei o que lá. Não, tipo, ele viu o cientista, ele já sabe o que ele é e ele queria matar, ele matou e foi isso, tipo, foi frio assim. E aí que ele começa a se tocar cada vez mais na obra o quanto ele tá matando as pessoas de forma fria, né? Eu acho até interessante essa cena, meio que tematicamente, porque eu acho que facilmente dá pra fazer meio que... E o próprio mangá levanta esse debate de qual é o julgamento moral para cientistas que criam armas, né? Obviamente, anos 80 aí tem muito conexão com bomba atômica e tudo mais, e esse cientista e o irmão dele, né, os dois sempre estão dando essas desculpas de, a gente não tinha opção, obrigaram a gente e tudo mais, e parece que nessa cena meio que a autora dá a resposta para esse debate moral do mangá, que não, meu amigo, tu tem tanto culpa pela morte das pessoas como quem puxa o gatilho, né? Então, eles ficam usando essa desculpa de que era porque eles foram obrigados, mas... eles estão fazendo aquilo pela própria curiosidade que eles têm em saber os resultados, em fazer a pesquisa, em fazer a melhor droga e coisa e tal. É uma coisa movida pela própria ganância
deles próprios, entendeu? Então, tipo assim, eles só usam essa desculpa pra poder evitar morrer, lógico, né? Mas na cabeça deles, era o que eles queriam fazer desde o começo, entendeu? E isso o primeiro cientista, aquele que o Ash encontra na casa, ele tinha mais esse negócio de, era mais uma curiosidade, essa ideia de ciência amoral, né? E a ideia de que eles fizeram o Banana Fish na cagada. Eu adoro isso. Além disso. Que eram uns pé rapado, nem eram muito inteligentes, mas eles fizeram sem querer, sabe? Sim. Acaba sendo mais ou menos até que profundo meio que as temáticas que são levantadas. Eu achei relativamente interessante. Sim, é interessante, sim. Mas permeando esse arco da libertação aí, tanto da captura quanto da morte do Shorter, a captura do Ash, a fuga do Ash, tudo, a gente tem, acho que, 2 acontecimentos dignos de comentários, que é o fato de ele também ter estuprado o Age, né? Tipo, a história chegou nesse ponto. Que... eu fiquei em dúvida se ele tinha sido estuprado mesmo, porque, tipo, meio que tá lógico, né? Ele tá amarrado na cama. Pra mim ficou bem óbvio. Tá amarrado na cama e nu. Falando que fez coisas estranhas ali. Pois é, só que o Wade não demonstra que ele foi estuprado, tá ligado? Exatamente. Essa que eu ia comentar, tipo, voltando um pouco pra sessão de estupro, ao mesmo tempo que ele trata de forma... o mangá trata de forma leve isso. Também eu acho que ele trata de leve demais, sabe? Tipo, como se fosse quase irrelevante, sabe? Tipo, a Jéssica, quando ela foi estuprada, ela chegou e falou assim, fui estuprada. Aí, pô, foda, né? E aí segue o jogo, e o Age é a mesma coisa. Pô, fui estuprado. Nossa, é foda isso, né? E segue o jogo também. Eu acho que ele não falou. Eu acho que a gente tem a impressão de que ele foi estuprado porque ele apareceu na cama, pelado, amarrado. Você tá se enganando, Nath. Nossa, sério? Nath, Ele como? falou Claro mesmo? que ele Tá foi. se enganando. Não, ele não falou amado. em todas as palavras, mas... Ai, meu Deus. Você Porque tá minha querendo cabeça- proteger a na memória minha do Age. cabeça, o Godzini dormiu com o chinês. E os o dois menino estava lá. Foram Ele os dois. pediu pros dois estarem Terceiro. juntos. Tanto que o próprio Age, ele comenta, tipo, você não acha que isso é errado fazer coisas assim? Aí o Yojin pergunta o quê? Dormir com ele? Ou querer aproveitar nós dois ao mesmo tempo? Aí ele Ele realmente falou. dois. Tipo, aí eu fiquei... Mas é um bom ponto, porque não é à toa que você pensaria que ele não foi estuprado, porque de fato Não, acaba exatamente. sendo algo Ele não que... demonstra nada, né, velho? Não é E tipo ele não- assim, Uhum. tem uma cena depois, né, que o próprio Ash fala sobre o estupro dele. E o Eiji nem, sabe, sente como se tivesse acontecido com ele também, sabe? Ele não demonstra empatia. Ele tá se sentindo mal porque ele tá chorando, o Ash, né, no caso, na cena, tá chorando e tal. E ele quer que ele pare de chorar, que ele se sinta melhor, mas não aparece na expressão dele empatia por ele ter sofrido da mesma violência que o Ash, nem nada. E aí eu fiquei realmente pensando, será que ele não foi e é coisa da minha cabeça? Eu acho que ele foi e o mangá não tratou direito disso. eu acho que por aí. Deixou como meio que relevante, assim. Não, parece que serviu mais como, de fato, um desenvolvimento de personagem do Age do que qualquer outra coisa, porque logo depois ele tá conversando lá com o chinês e aí o cara explica pra ele, não, isso é que você passou, o Ash passou por isso e muito pior. Sabe? E aí meio que serve como um momento de reflexão pra ele entender melhor o Ash. Mas, tipo, é pra isso que serviu, né? Não pra... Em nenhum momento isso é uma cicatriz no personagem, alguma coisa do tipo. Pois é. Mas eu consigo ver de onde vem essa dúvida da Nath. Eu acho que é um pouco problemático de ter deixado meio... Aconteceu, segue o jogo, vamos fingir que nem impacta a vida de uma pessoa tanto assim, sabe? Não foi tão ruim quanto o Ash, então não vai afetar ele, sabe? Parece que essa é a comparação que foi feita. Pois é. Mas em paralelo também tem o surgimento da dinâmica que vai ser o que vai levar pro arco seguinte, que é essa dinâmica das gangues, né? Tanto a gangue do Ash se organizando para tentar resgatar o Ash, quanto o surgimento do substituto do Shorter, que foi apresentado muito, muito na mesma época que o Shorter tava saindo de cena. Tipo, eu tô tirando o Shorter de cena, mas vou pôr esse menino aqui, o Sim. O que vocês acharam
dele se organizando pra... Tipo, personagens extremamente secundários se organizando pra resolver a trama dos principais. Aquele momento do quem é você que eu não lembro? Ah, tá, você era da equipe dele. Eu não conseguia lembrar da cara das pessoas, mas eu sabia que era do Ash, porque eles estavam falando dele, tá ligado? Só isso. Sim. Quando tava acontecendo tudo isso, do nada o mangá corta pra... Ah, tem essa galera do Ash, tem esse Sing com a máfia chinesa, e eles resolveram invadir o lugar agora. Eu não soube muito bem o que pensar em termos de narrativa, porque ao mesmo tempo que... Eu não sei, eu não quero falar que parece gratuito, tipo... Ah, essa galera que tava aqui fora resolveu invadir e aí acabou resolvendo tudo pros protagonistas. Uhum. Ela acaba levando tão bem pros acontecimentos seguintes que, em retrospecto, você vê que, ok, faz sentido mesmo, porque tem todos esses personagens no fundo aqui, eles não estão ali parados inúteis, né? Eles vão fazer alguma coisa. A galera que segue o Ash gosta muito do Ash, e esse Sing aí cansado da máfia chinesa e quer meio que se rebelar, faria alguma coisa naquele momento também. Então, tipo, na hora eu pensei, sei lá, parece meio gratuito. Mas lendo os volumes mais à frente, eu olho pra essas cenas agora e eu penso, nossa, quer saber? Foi bem pensado, no final das contas. Sim, é o que eu comentei. Eu acho que serviu pra plantar a ideia do arco que vai surgir em seguida dessa guerra de gangues. Começar a trazer personalidade pra essas gangues, trazer mais nomes, vai ajudar na dinâmica futura, né, de ter mais... De ter essa guerra de delinquentes aí. Porque, tipo, se não tivesse acontecido tudo isso e aí partisse logo pro arco seguinte, tipo, eu ia ficar me perguntando, onde tava toda essa galera quando o Ash tava preso ali? Pois é, né? Tava todo mundo sentado esperando ele sair da prisão. Porra. Não, eles estavam lá, eles estavam ali no final das contas, então é legal, eu gostei sim. Desse arco de transição, uma das coisas que mais me chamou a atenção mesmo foi o Yulong Lee, que ele tem o brinco, aí ele tira o brinco e vira tipo um telecomunicador, assim, tipo... Sim! E usou tipo um rádio, assim, Nossa, daí eu achei... Nossa, tem isso incrível mesmo. Não, a autora certamente consumia muitas obras dos anos 80 estadunidense. Ela tira tanta inspiração nessas coisas. Isso é muito James Bond 007 dos anos 80 mesmo, né? Tipo, tem um telecomunicador super escondido aqui num acessório. Tipo, ninguém faz isso do mundo atual, né? Eu gostei muito da cena em que o Yao-Si, né, esse é o nome dele, ele libera o Ash e ele fala, bom, de nada aí, e próxima vez que a gente se vê você vai me matar, provavelmente, né? Sim, falou. Eu gostei disso, eu gostei dessa dinâmica entre os dois, meio que teve essa ajuda momentânea aí, mas o cara sabe que você tá fudido mesmo assim. Dando aquele tempero que a gente comentou mais cedo. A gente transita então pra esse o novo arco. Eu lembro que quando a gente tava no primeiro podcast, eu tinha aberto a Wikipedia e tinha lido, o arco Banana Fish acaba no próximo programa e começa um outro. E quando eu li isso, na minha mente, tipo, era um encerramento muito claro de algo. Só que Banana Fish me surpreendeu que, tipo, não é um encerramento claro. Tipo, é só um processo de transição, mas continuando a mesma trama, sabe? Sim. O que me deixa confiante barra preocupado de ser essa mesma trama até o final. Como que, tipo, agora nesse momento a transição para um outro arco de acontecimentos, mas ainda envolvendo o mesmo tema, funcionou. Vai funcionar por 18 volumes? A gente vai descobrir mais pra frente. Mas eu achei elegante essa transição. Não, foi muito elegante. Foi sim. Quase imperceptível aí. Não, é que eu ia falar que a partir daí a gente começa o momento mais insano até agora, né? De que o Ash vira o Rambo e ele pega todo mundo na bala ali. Eu achei incrível isso, né? Eu realmente não tava pronto. Eu tava pronta pra ele passar escondido, passar, sei lá, assassinados em série, todos iguais, com um tiro na cabeça. Todo mundo que saiu do meu grupo e foi pro grupo outro. Vai levar pra... Matou um cara aleatório no metrô na frente de um policial. Caraca, mano. Pois é, ninguém percebeu. Um Marine, praticamente. Ixi, ninja mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tá vendo mais algumas
algumas facetas do Ash, né? Ele tá começando a se abrir com o Eiji no mangá, né? Tipo, tá bem claro na narrativa da história essa abertura, né? A gente sentia isso nas pequenas interações nos volumes anteriores, mas aqui foi bem explícito mesmo, né? De ele sentar e contar coisas do passado, contar características dele, contar preocupações, sabe? O Ash de fato está se abrindo com o Eiji e é perceptível nesse mundo pros outros personagens, pro próprio Eiji. Uhum. Eu achei bem interessante essa construção do personagem. O que vocês estão achando desse Ash se tornando mais vulnerável perante ao Eiji? Então, na época que assistindo o anime, né, eu ficava pensando se no mangá tinha mais cenas de Slice of Life 2, por causa que eu gosto dessa cena de paz momentânea até dar uma explosão e aí acontecer alguma coisa. Eu adoro essa parte do arco, né? Em qualquer mangá eu gosto muito dessa. E aí eu vi que não tem muita diferença não pro anime pro mangá, no caso. Mas eu gosto dessa relação que os dois têm, porque o Ash volta a ter a idade que ele tem, porque o Ash ele tem 16 anos e a gente não acha isso, né? Porque ele parece maduro demais para a idade dele e ele coordena várias pessoas, ele tem que lidar com assuntos que não são para uma pessoa da idade dele, e aí quando ele tá com o Eiji, ele consegue ser ele mesmo sem precisar pensar em todas essas coisas, sabe? E essas cenas deles tomando café junto, e aí eu não lembro o que o Eiji faz, que aí os dois dão um dedo um pro outro, assim, que nem dois idiotas. Sim. Eu não lembro o que acontece, mas eu gosto da cena também. Mas e não só esses bondings de amizade, mas justamente, né, de se abrir, porque Sim. o Ash chora, né, sabe, pro Eiji. Sim, chora. No colo, pede pra ele ficar junto, sabe? É uma vulnerabilidade que a gente não via no Ash. E ele passou por coisas muito pesadas em todos esses volumes, sem demonstrar nenhuma vulnerabilidade, e agora ele tá se abrindo, né? Pois é. Mas é uma coisa que o próprio Lobo fala, né, quando ele tá conversando com o B, que o Eiji tem isso nele de acalmar as pessoas, e essa sensação de calmaria vai passando pro Ash, então ele sente como se o Eiji fosse mais ou menos o portador dele, ele precisa que o Eiji esteja junto com ele pra ter alguma segurança, já porque ele tá há tanto tempo sofrendo daquilo e as coisas só vão piorando e tal, e que chega uma hora que vai explodir e ele precisa ter um apoio emocional ali que acaba sendo o Eiji, entendeu? E eu acho natural, pelo menos porque ele tem 16 anos, ele é uma criança, ele é um adolescente, pelo menos, né? Sim. E o Eiji é uma figura um pouco mais velha, o Eiji tem 18, só são 2 anos, mas ele é uma figura mais velha ainda assim. É uma pessoa que o próprio Eiji falou pra ele que não importava o que ele fizesse, ele ia ficar do lado dele, então ele passa essa segurança pra ele. Então, eu acho natural, pelo caminhar da relação deles, que o Ash acabe se abrindo pra ele. Eu acho que não é uma coisa esperada, porque ele é humano. O próprio Eiji fala, você é um ser humano. Não é errado nisso. Eu acho que tem uma situação bem conflituante aqui, que a autora brinca um pouco, né, que o Ash é uma figura bem 880, porque da mesma forma em que ele sempre se mostrou como um super-homem, assim, tipo, como capaz de fazer tudo, e tá se mostrando cada vez mais, ele agora tá se mostrando cada vez mais frágil também. Não diria por igual ainda, mas talvez mais pra frente esteja até por igual mesmo, né, porque ele vê que o Eiji é a fraqueza dele, né, de fato, e ele vai se abrindo especialmente por essa proximidade entre os dois. Isso daí acontece nos momentos em que ele tá prestes a colocar as garras pra fora e tomar a ofensiva, começar a organizar todos os ataques das gangues e coisas do tipo. Ele muda completamente, tanto que o Eiji nota isso e ele fala qual será que é a personalidade dele, ou coisa assim, né, que ele vê esse Ash frágil enquanto todo mundo vê o Ash extremamente intimidador, né, e aí é algo que tá começando a se desenvolver cada vez mais, que tá jogando um pouco pra lá e pra cá essa ideia dele intimidador. Ele tá ficando mais intimidador e mais agressivo, só que ao mesmo tempo ele também tá mais frágil, ou ele pelo menos tá mais aberto a danos, né, nesse aspecto, especialmente por causa do Eiji.
Aí acho que tem uns tramas bem interessantes envolvendo o Age e o Ash pra chegar aí, viu? Nessa linha. Eu definitivamente concordo com isso e com tudo que foi dito até agora sobre a relação dos dois. E eu também aprecio que nem a Nath, muito meio que dessas cenas de slice of life do cotidiano, os dois morando quase como um casal mesmo, né? Tipo, você vê muito desse amor slice of life entre os dois. E isso foi bom pra mim, não só por causa do Ash, mas mais até por causa do Age, porque nos volumes passados a gente reclamou bastante do meio da justificativa dele estar ali até agora, tipo, é porque esse cara ainda tá aqui, né? O mangá deu uma desculpinha, mas não muito. Mas nesses 4 volumes agora, eu não me questionei mais sobre isso. O mangá vendeu bem o bastante que ele ama esse cara, sabe? Tipo, fica a leve crítica de que poderia se transformar num amor romântico de vez, mas talvez nem tenha necessidade. Mas de qualquer jeito, eu comprei que o Age tá ali porque ele quer e faz sentido pra obra isso. Não só meio que nessa dinâmica interessante com o Ash que vocês já comentaram, até pro Age eu achei que toda essa cena entre os dois, a abertura e a conversa constante foi boa também. E eu gosto como isso serve também como motivador de drama pra história, que é o próprio fato de que o Ash percebe essa vulnerabilidade que ele tá caminhando e todo mundo em volta percebe com a presença do Age e decide que não vou manter o Age aqui, sabe? Ele é meu ponto fraco. Vão atacar ele e ele não pertence a esse mundo, sabe? Ele é uma pessoa muito mais pura do que qualquer um aqui. E o que eu tô fazendo, eu tô entrando nessa espiral de violência, tô indo pra porrada mesmo, tô indo pra matar a galera. E ele não é essa pessoa, sabe? Ele chega. Teve alguma vez que ele chega que o Age pega no ar uma conversa do Ash falando: não, a gente vai matar tal pessoa. E aí ele fica meio abalado do Age ter ouvido isso, e o Age ficou abalado do Ash precisar tomar esse tipo de decisão, né? É bem interessante como o fato deles estarem próximos modifica também o andamento das situações da história. Eu acho isso bem enriquecedor. É bom, o mangá, tipo, conseguiu no final das contas, tipo, amarrar bem a dinâmica entre os dois, que tava bem vaga pra mim. Só meio que é bom, principalmente porque é meio que intercortado durante todos os acontecimentos desses 2 volumes, tipo, acontece um monte de coisa, vamos voltar agora pra casinha dos dois ali. Agora o Age roubou toda a grana, volta. Como é que você conseguiu essa grana? Não importa. A gente vai lá, mata o comunista lá, anarquista, e volta de novo lá pro Age. E, tipo, eu achei que essa decisão de ficar intercortando meio que essa cena calma e caseira com a violência que ele tá praticando nas ruas é uma boa decisão por parte da autora. E tem esse negócio de que o Ash, ele fica numa constante mudança de personalidade, porque aí ele fica soft quando tá com o Age, né? Mas aí quando ele precisa mudar, porque ele vai matar alguém, ele muda totalmente de figura e tem várias horas que ele e o Age estão brigando exatamente porque ele mudou pra essa outra personalidade, porque ele já tinha mostrado uma fraqueza pro Age, então o Age já tava entendendo que ele tava sofrendo, que ele tava passando por muitos problemas e tal, e aí do nada ele fica extremamente violento, começa a gritar com ele, falando coisas, mas essa é a minha vida. Eu fui criado. Mas é bom isso, porque não é que esse é o verdadeiro eu dele, é o ele que tá com o Age. Acho que nem é isso, é mais que tipo, é uma persona dele também, né? Tipo, essa é a vida dele de verdade, né? Não é um conflito fácil de resolver, não. E é triste, sabe? Porque é uma coisa que ele não vai sair dessa vida tão fácil, ou melhor, ele não vai sair. Ele nem tem como, né, sair dessa vida. Tem como ele tá preso. O Age dá pra sair. E é isso que ele tenta forçar, né, ao longo desse arco, né? Tipo, vamos tirar esse moleque daqui, vamos mandar ele de volta pro Japão. Ele tem família lá, nem sabia que ele tinha irmão, sabe? Em algum momento ele conta que tinha, acho que é um irmão mais velho. Irmã mais velho. Então, é interessante que não é só o Ash que toma essa decisão também. Meio que todo mundo em volta dele percebe isso também, e tipo, todo mundo vê ele tanto como Deus que, tipo, ele não pode ter esse calcanhar de Aquiles aqui, né? Ele tem que ser tipo, o perfeito inteiro. Boa dinâmica, eu gostei. Boa dinâmica.
Uma coisa que eu senti um pouco de falta foi um pouco nessa ideia de perigo do Ash, da gangue dele, desse pessoal, né? Quando você vê muitas mortes acontecendo, ou os jornais desesperados, né, sobre as gangues e tudo mais, eu não senti como se tivesse esse impacto de fato sobre o que eu tava vendo nas cenas do mangá. Tipo, eu não vi nenhuma vez os personagens, eu não lembro de ver quase nenhuma vez os personagens da gangue do Ash matando alguém de fato. Eu lembro de ver o Ash matando geral, mas Sim. E sempre fala que a violência tá em todo lugar, a violência tá solto, que o perigo tá solto, que a gangue do Ash é o perigo, mas cadê o perigo? É o Ash, é só o Ash. O Ash, Porque é uma máquina insana, né? O mangá, então... ele trabalha o Ash como... Se não se juntam, se não usam uma força muito forte acima dele, ele sozinho é uma máquina imparável. Tanto que a gente tem o momento, novamente o momento Hackerman aqui do Ash. Nossa, meu Deus, eu fico muito feliz. Essa foi... O primeiro que eu acho interessante, como tem um foreshadowing, que é o foreshadowing mais curto da história dos mangás, que é tipo, o Ash, você tem esse brinco aqui que te deram, né? Esse brinco é caro. Aí, tipo, 2 capítulos depois, eu vou vender esse brinco aqui pra comprar arma. Sabe? Tipo, é só pra um. Como ele arranja dinheiro? Ele tem esse brinco aqui e ele arranja dinheiro com o brinco. E aí depois todo o rolê Hackerman, dele espalhar boatos, invadir o computador do cara. Na verdade, ele é o Hackerman do mundo moderno, ele é o Hackerman da engenharia social. Ele pegou exatamente. A cara. Isso que eu ia falar, tipo, e que eu tava querendo trazer pra esse podcast. O que ele faz é bastante engenharia social mesmo, tipo, ele invade o sistema do cara com senhas que são óbvias pra ele e só pro cara também. Ele espalha informações falsas que mudam as coisas completamente, porque ele não tá exatamente usando um vírus ou alguma coisa do tipo, né? Ele tá construindo uma base de mentiras em cima das informações, que é a engenharia social, é a coisa mais moderna. O mangá realmente tá bem na frente nesse aspecto aí. E que, de fato, aconteceram eventos semelhantes com esses que o Ash fez aí. Pra uma pessoa de 16, 17 anos, não muito, mas... É uma cena muito boa, eu gostei demais. Sim. E meio que faz parte da ideia que essa é uma reclamação que eu teria do mangá antes desses volumes, que todo mundo fala que é o Ash, é o Ash, é o Ash, é o Ash, e tipo, eu acho que só agora o mangá vendeu pra mim como, o cara é um deus mesmo, né, tipo, o cara foi lá, hackeou, ficou milionário em um dia e começou, é um Rambo perfeito, tiro no meio da cabeça do cara que tava lá no telhado, e tipo, o cara é muito bom de política também, quando ele foi lá pro outro, o cara da outra gangue ali, conversar e tá ali no meio, tipo, o cara é bom em tudo mesmo, né? Aí nessa parte da política ele falou, não, de muito de política, né? O cara falou, eu leio o jornal. Se você vai entender de política só lendo jornal, ótimo, né? Mas ver ele ultrapassando o Dino foi uma coisa gostosa de ler. Foi muito satisfatório. O Dino desesperado ali, ele suando. E que realmente fazia sentido as coisas. Foi bem convincente, foi bem bom. Eu gosto especificamente da cena em que ele encontra com ele no aeroporto. E aí isso daí eu simplesmente. Eles conversam e aí ele fala ali, fica esperto aí pro seu avião não cair. E aí tem um quadro do cara com as mãos tremendo. Não mostra nada, mas você só imagina que o cara ficou com o cu preso a viagem inteira do avião cair. Ele tava muito puto, mano. Caso que ele não podia matar o Ash no aeroporto, né? Que eu tô vendo. É claro. E o Ash lá, a chance dele matar ele não tá muito. Você vê que o Ash é uma pessoa com um cara cortês também, né? Porque ele repete isso, ele faz isso com o Dino, não, ele faz isso com o Dino mesmo, com o Golzini, e ele faz isso também com outro cara lá que tava sobre o Dino. O Arthur. Não, o Arthur, isso. Ele faz isso com o Arthur também. Aí os dois se encontram, ficam cara a cara ali e vão pro duelo, né? O Arthur que sacaneia. Mas se fosse depender do Ash, eles não tem um duelo justo ali. Sim, pois é. E o Ash, adicionando a deidade dele, dessa divindade dele, ele também é adepto do Power Nap. Ele dorme duas horinhas ali e é o suficiente. Mas a gente então tem essa guerra de gangues que
começa agora, que é o Ash dizimando uma galera aleatória. Surge esse personagem novo aí, que é o Caim, que é da gangue dos negros. Basicamente é isso que a história faz. É o downtown ali da cidade. Uhum. Eu achei interessante de trazer um personagem que, tipo, ele é meio que o Ash do outro rolê, um pouquinho menos, sabe? Então, é alguém tão respeitado, tem a sua força. Eu acho isso legal, acho bom pra essa dinâmica do mundo. E ele é um cara bacana também. O Caim é um cara bacana. Eu gostei desse personagem também. Eu gostei bastante da relação que o Ash e o Caim fizeram, especialmente sobre o Caim ser mediador, antes dele não se envolver nas tramas entre as gangues também. Foi uma questão bem interessante. E é até engraçado a galera tirando o sarro do Ash, tudo aí todo mundo, quando descobre que é o Ash, todo mundo se joga quase no chão assim, meu Deus, esse é o Ash. Esse é o Diabo Branco. Diabo Branco. Eu gosto muito da cena em que um cara vai atirar nele, e aí ele atira, e aí todas as tensões aumentam, mas aí o Caim tem tipo, não, calma aí, o cara veio aqui sozinho, todo mundo respeita ele. Ele fala, não fui eu que mandei ele atirar em você, desculpa, o cara não tem uma mão mais agora. Então. Exatamente, o mais gostoso foi ver isso. E em seguida você vê o Arthur com a gangue dele, que não foi sozinho lá falar com o Caim. Arregão total. Isso é construção de personagem. Eu fiquei bem feliz. E o Arthur fala, né, que é porque provavelmente o Ash não tem medo de morrer, mas um quadrinho antes o Ash fala que ele não tem medo da morte, mas ele prefere não morrer. E mesmo assim ele foi só, tá ligado? A questão de princípios, né? O Arthur, ele só foi com a galera. Ele foi dar uma mensagem. O Ash precisou passar essa mensagem. E aí a gente acaba meio que girando muito em volta do Arthur, esse volume final aí, né? Isso. A gente vai comentar. Ele é construído ao pouco ao longo desse tempo. Sim. Crescendo nessa hierarquia, né, do Dino, o Dino de fato entregar o que seria o papel do Ash pra ele, falar, agora você que comanda, faz o seu aí, cuida lá das gangues, e aí você volta pra cá, sabe? E tipo, sei lá, esse personagem do Arthur, acho que ele acabei gostando dele mais no síndrome de Estocolmo do que qualquer outra coisa, porque ele aparece tanto que, tipo, ok, você construiu ele o bastante, autora, vou te dar esse mérito. Mas eu não gosto dele. Ponto final. Tipo, ele é o mais vilanesco dos personagens, tirando o Galdino, é claro, né, mas... Mais com cara de vilão. Uhum. Galdino não, né? O Golzini. O Galdino é o Mr. Tree do One Piece. Nossa, mano. Mas eu acho que de fato o Arthur ele acaba sendo construído de fato nessa figura vilanesca, meio que até simples, só dá a entender que tipo, ele tem um tesão ali no Ash, reprimido. Alguém comenta isso em alguma parte, nem lembro quem. E fica por isso mesmo, tipo, o cara, eu quero me vingar e faço o que é necessário, mas eu não tenho respeito da galera. Então, ele ainda tá meio raso. O final desse último volume que a gente conversa dá a entender que talvez vão tentar fazer alguma coisa diferente com ele. Mas fora isso, ele é bem raso, mas eu acho que funciona. Acho que funciona pra história. Eu gostei bastante que ele é bem... e o autor desenvolve bem a filosofia de que, tipo, você dê bastante poder pra pessoa pra você ver quem ela é, né? Aí ele ganha bastante poder e você vê que ele é um covarde. Você vê que ele é mesmo fraco. assim, né? Ele perde respeito fácil, ele perde homens fácil, ele perde muita coisa fácil, mas é muito orgulhoso e acha que tem tudo e que tem todos a favor dele. Né? E joga sujo depois no duelo, né? Então eu achei bem interessante e importante ele ter esse poder para desenvolvimento do personagem dele, até como vilão, como essa trama toda. É decente. Eu gosto até meio que sei lá, a página final do último volume que a gente tá comentando, a ideia do Ash talvez ser o único que vê um potencial de verdade nele, né? Sim. O Dino meio que acabou cedendo por insistência do cara ali. Eu gosto da ideia do Ash dar uma de Luffy pra cima dele, sabe? Seja meu na cama também, sabe? Quem sabe? Pois é. Mas se minhas previsões servem pra alguma coisa, ele vai morrer nos próximos vamos seguir sem adivinhar ainda. Esse duelo, eu achei interessante a ideia e tipo, o tempo todo a gente tava, com certeza esse cara vai armar alguma coisa. O Arthur, ele não vai pro duelo
Ele sabe que ele vai perder. Eu fiquei pensando, o que ele vai armar? Aí quando começa a vir a porra de um trem. Não, caralho, mano. Como que o cara que trabalha lá que vai explicar isso pro chefe? Tipo, eu soltei um trem aí, sabe? Não, pra mim o mais absurdo é o Sing e o Caim saírem dessas intactos. Ilesos, né? Tipo, exatamente. Não, tipo, chega um trem com 50... Um monte de gente metralhando. E todo mundo metralhando e os caras, opa, uns passinhos aqui e deu tudo bem. Sei lá, ele, por exemplo, é um cara que tava com dinheiro infinito, né? O Arthur lá, ele mesmo tava falando com o chefe. Ele poderia, sei lá, ter armas maiores e que dão. Sei. Que não ficam sem bala ali. Isso não ia dar a mínima chance do Ash, por exemplo, pegar um revólver pra tirar de volta e conseguir entrar no trem ainda. Tipo, Sei. Eu achei isso muito absurdo naquele momento. Fez muita parte da suspensão de descrença essa cena toda aí, porque eu achei bem tudo, absurdo. Né? Só o fato do Caim falar, não, a galera revistou tudo e a gente não achou esses chineses. Aí ele, não, é que a gente se esconde bem. Como assim vocês se escondem bem? Caralho, tá poder fechado do chinês. O lugar. É, poder chinês, né? Não, o chinês é tudo ninja mesmo. Acho que é isso que o manga tá falando. Um pouquinho. Mas aí a gente termina nesse momento Rambo do Ash enfrentando todo mundo no trem, isso dele atirar no escuro e tal. Estamos para ver como isso vai se resolver, né? Ficou no ar ainda essa resolução. E com o Eiji indo até lá, né? Tem isso também. Sim, o Eiji também. Obviamente o Eiji não ia embora na moralzinha. Né? Não, o mangá não ia acabar agora. Nunca que o Eiji voltou pra casa e a gente nunca mais vai ouvir dele, ele se casou e vive feliz agora. Não, nunca seria isso. Não. Pois então, Bom, é isso. 4 volumes a mais de Banana Fish, estamos nos aproximando da metade. O próximo programa a gente vai passar da metade de Banana Fish. É isso, eu não vou nem falar de quais são as expectativas pro futuro, porque ficar prevendo o futuro não deu certo. A gente só fica errando e só fica sofrendo por personagens que serão estuprados. Eu espero não começar o próximo volume. E o Arthur foi estuprado aqui também. Só de sacanagem, né? Sei lá. Isso eu acho bacana também, né? Do quanto que a autora veio desconstruindo, a gente fica uma situação meio imprevisível, né? Tipo, a gente não sabe o que esperar mesmo. Sim. O que vai acontecer. Não sei. Isso é positivo de alguma forma. Eu realmente não sei o que me aguarda daqui pra frente em Banana Fish. Tipo, está interessante, mas eu não faço a menor ideia de pra onde ele tá caminhando. E como vai encher mais 10 volumes além desses que eu li. Né? O mesmo feeling aqui. Vamos deixar na curiosidade e então voltamos a falar de Banana Fish no mês que vem, beleza? Até mês que vem, então. Até mês que vem. Até.